Declarar a grandeza do Senhor é saber quem Ele é. Ninguém pode declarar quem é o Senhor, senão o conhecê-lo. E esse texto de Oséias que lemos, e esta música a qual ouvimos e cantamos, manifesta para nós a graça de que verdadeiramente algo está sendo descortinado aos nossos olhos. Mas o texto sagrado diz, no versículo 6 de Oséias, do capítulo 4, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento no hebraico, neste texto, neste versículo, é a palavra da'at. Não é apenas ter o conhecimento de saber que Jesus existe. Não é neste conhecimento que estamos falando, mas o conhecimento de um profundo e íntimo relacionamento. Se chegasse para o povo de Israel naquela época e perguntasse para ele, vocês conhecem Deus? Todos eles diriam, claro que conhecemos. Está aí o profeta, está aí o templo, está aí o sacrifício, está tudo funcionando. Como não conhecemos Deus? Quem sabe você também seja um desses que diz, você conhece Deus? Claro que eu conheço, pastor, como não? Todo domingo estou na igreja, estou buscando o Senhor, faço minha devocional, oro. Eu conheço Deus. Mas o texto traz para nós uma palavra que significa da'at. Uma palavra que significa em sua plena raiz dizer, conhecer Deus. Quer dizer que você pode se perder. Mas conhecer Deus num profundo relacionamento, jamais você se perderá. Sabe por quê? Essa palavra é a raiz de apegar-se. E quando você pega na mão de alguém, você pode pegar assim. Quer ver? Vem cá, Brian. Dá a mão aqui pro pastor, de ladinho para todo mundo ver. Você pode pegar na mão assim. Mas se eu estiver num precipício e o Brian querer me segurar, o que vai acontecer comigo? Minha mão vai soltar. Mas a raiz do da'at é assim, ó. Não. Pode soltar, Brian. Mas Deus não solta você. Dá tchauzinho para eles, Brian. Mas Deus não larga você. Relacionamento íntimo com Deus é isso. É quando o Senhor nos pega pela mão e não nos larga. Você conhece Deus assim? Obrigado, meu filho. Você conhece Deus assim? Você conhece um Deus que segura na tua mão e as trevas se levantam, mas não pode te pegar. O inferno se levanta, mas a cruz expôs ele à vergonha. As dores assolam o nosso corpo e a fraqueza muitas vezes é exposta, mas pelo poder da oração e a revelação da cruz, podemos entrar na casa das pessoas, podemos falar para elas nas ruas, Jesus tem poder muito maior. E então podemos cantar, grandioso és tu, grandioso és tu. Relacionamento com Deus não se faz pelo princípio de folhear a Bíblia e lê-la. Relacionamento com Deus, ler-se pouco da Bíblia, mas esse pouco que se lê, revela-se tudo na vida. Quanto eu sabia da Bíblia, quanto eu conhecia, nasci num lar cristão, sabia de todos os textos bíblicos, sabia de tudo que podia passar, aprendi na Cordeirinhos de Jesus, na escola dominical, que tinha que decorar versículo, decorei. Mas quando eu tinha quase 16 anos, eu vi que tudo que eu conhecia de Deus não me valia para nada, porque a porta do inferno continuava aberta para mim. Mas naquele dia eu me rendi e disse, Senhor, faz um milagre na minha vida. E então eu conheci a obra da cruz, aquela da qual eu não faço nada, Ele fez tudo por mim. Aquela da qual o Yuri disse, como está escrito em Gálatas 2, 19 e 20, fui crucificado com Cristo. Mas eu não quero, pastor, mas fui. Mas eu não fiz nada, fui. Quando é Deus, é da mesma raiz desse. Um relacionamento com Deus, um envolvimento com a obra da cruz, é um envolvimento que depende de Deus para conosco e não de nós para com eles. Tem muito crente que quer trazer as suas mazelas aos pés da cruz, vai morrer com elas lá. Mas existe uma diferença para aqueles que deixaram a obra da cruz passar pela sua vida, foram mortos com Cristo e recebem no seu corpo o poder da ressurreição. Estes não vivem mais para si, mas vivem por aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Quando o inferno escuta uma verdade dessa, mensurada nas escrituras por Paulo, o evangelho se materializa no coração daquele que crê, e o poder do céu derrama sobre aquele que percebe que há diferença. Mas eu sou fraco, às vezes não consigo. Salmo de número 92, versículo 12. Um hino de gratidão cantado a Deus. De alguém que conhecia o Senhor. Salmo 92, versículo 12 a 15. Diz assim o texto sagrado. Salmo 92, de 12 a 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. O que acontece comigo quando a idade vem? Eu sou um crente tão velho, eu sou um crente às vezes com tanta idade, e às vezes nós começamos a arrumar subterfúgios, desculpas, dizendo, mas eu deixo os outros fazerem a obra do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que essa raiz de conhecer o Senhor é produzir justiça, como uma árvore que floresce. Como que é? Planta uma árvore e o que tu espera? Que ela floresça, porque quando ela florescer, certamente virão os frutos. É isso que Deus deseja. Foi para isso que Ele lançou esperança sobre o nosso coração. Mas quando eles ainda, diz o texto no versículo 14, na velhice ainda darão frutos e serão cheios de seiva e de verdor. Não fica murcho, não seca, não se encurva. Por quê? Porque existe algo do Senhor. Aonde eles foram plantados? Diz o texto. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Essa palavra é para despertar todos. Porque não existe fraco, forte, mais ou menos mais. Todos perante o Senhor podem ser renovados no poder que Ele lança. E esse Deus tem poder para fazer infinitamente mais e poderosamente mais. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Embora estejais certos da verdade, raiz, conhecimento, já presente convosco e nela confirmados. Veja bem, a verdade só não basta, ela precisa estar presente e confirmada. É o que o texto diz. Pastor, eu conheço a verdade, não te serve para nada. Você precisa ter a verdade e estar exercitado. Raiz do daat, a prática da condução. Como diz lá, o justo florescerá como o cedro do Líbano, como será como a palmeira. Produzirá. Confirmados. 13. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertando-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois de minha partida, conserveis lembrança de tudo. Porque Pedro sabia que sem o conhecimento íntimo, sem a revelação confirmada, o povo se perde. E ele diz, deixo esses textos escritos para vocês, escrevinhadinho, mastigadinho, que eu sei que foi me revelado que está chegando o meu tempo. Pedro nesse tempo aqui, irmãos, estava velho.
Pedro estava cansado da fadiga. Pedro podia dizer: olha gente, está vindo uma turma nova aí, de discípulos, vocês vão, ele está dizendo o quê? Eu estou velho, eu sei que está chegando o fim da minha carreira, o Senhor já me revelou, mas uma coisa eu confirmo: eu vou me desgastar, eu vou dar tudo de mim, para que vocês fiquem confirmados nessa palavra. O que mais diz, versículo 16, por que ele teve este grande poder de Deus e esta grande ousadia? Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus, Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele se referiu ao quê? Eu estava lá no monte da transfiguração, os meus olhos viram quando a glória se revelou no Filho, a glória do Pai. Ele transfigurou diante dos nossos olhos. Ninguém contou história, ninguém veio trazer fabulazinha ou contando anedotas, mas foi revelado algo, eu vi. Mas o mais interessante da afirmação de Pedro aqui na carta dele, não é apenas a glória e majestade que Jesus tinha, mas ele disse: enquanto eu contemplava a majestade do meu Senhor, ouvi uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Tem como permanecer fiel a essa palavra. Por quê? Porque existe um filho amado em quem o Senhor se compraz. E quando somos parecidos com este filho, somos amados e o Senhor se compraz conosco também. Versículo 18. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em entendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça, aonde? Em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Eu gosto às vezes de pregar de ponta cabeça. Agora você volte para o capítulo 1, versículo 3. Pedro está trazendo a dinâmica da construção deste caminhar, que vai enraizar, não um conhecimento na nossa cabeça, mas uma conduta de relacionamento, da qual o Senhor se grudará a nós. Ele será a nossa fortaleza, Ele será o nosso socorro. Versículo 3. Visto como pelo seu divino poder, de quem é o divino poder? De Deus. Nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Foi-nos revelado para termos o que dele? O pleno conhecimento. É o texto que está dizendo. Mesma coisa. Versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis, o que diz o texto? Coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Você recebeu isso? A palavra diz que isso já foi revelado. Veja lá que diz o versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Já foi doada para nós, irmãos. Por isso que vem da raiz do Daat lá. Pode largar a mão, pode abrir. O Senhor se ligou a você. Se você entender que conhecimento é um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Como, pastor? Pedro deu exemplo ali, irmãos. Jesus falou do céu, o céu é bonito, o céu tem coluna, tem isso. E Pedro dizia: irmãos, estou firmando a minha profecia e fé naquilo que Jesus falou. Ele diz isso.
Não, ele diz, o Senhor esteve comigo, eu conheci o Senhor, mas saibam todos, eu vi a glória de Deus em Cristo, seu Filho querido. E outra coisa, quando nós estávamos no Monte Santo, ouvi uma voz do céu que dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Toda profecia se revela pelo poder de Deus, que manifesta em nós revelação e conhecimento de Deus. Irmãos, nós estamos muito aquém, igreja. Nós precisamos ter intimidade com Deus, a ponto de sabermos que Deus revela o seu poder e a sua profecia para qualquer um de nós. Por que Ele não está revelando? Porque não temos um coração que queira conhecer e ter um relacionamento profundo com o Senhor. Por que Jesus não levou todos os apóstolos? Porque Ele teria que levar Judas Iscariotes, e ele, pelas Escrituras, era chamado de filho da perdição. Então Ele separou quantos dos apóstolos para subirem ao monte e verem a transfiguração? Pedro, Tiago e João. Pedro estava lá, e ele afirma, irmãos, não é história, não é fábula, não é conceitos humanos, eu sinto de Deus, por isso prego um evangelho da cruz. Eu não sei se você não entende, se você não conhece, se você não sabe o que é esse evangelho da cruz, mas eu fui crucificado com Cristo. Para você pode ser uma fábula, mas para mim isto é a verdade do céu, é a salvação, é o que diz as Escrituras, é as muito poderosas e divinas, divino poder, sido doados, como diz o versículo 3, todas as coisas que me conduzem à vida. Eu estava morto, mas recebi vida. Eu era um pecador, adestrado a pecar. Quando não queria, então é que cometia. Mas a obra da cruz, quando criei que eu morri com Cristo, algo na minha vida perdeu o valor. Por quê? Porque eu morri para este mundo e recebi a vida eterna. Aí se cumpriu o que diz versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé, o quê? A conduta, a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o que mais? O domínio próprio. Com o domínio próprio, o que mais? A perseverança, ao caminho. Com a perseverança, o que mais? A piedade. Com a piedade, o que mais? Fraternidade. E com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos. No quê? No pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, o que ele é? Cego. Vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora, lá na cruz, feito por Cristo no seu sangue derramado. 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quantas pessoas lá em Timbó sendo evangelizadas, crentes, que perguntam para ele, filho, você está na igreja? Estou. Se você morrer hoje, você vai para o céu? O que eles dizem? Não sei. Quem sabe tem um monte aqui. Você morreu hoje, vai para onde? Não sei. Vai para o inferno, eu já estou lhe dando a resposta. Quando a gente não sabe, é que a gente está perdido. Perdido vai para onde? Para o inferno, meu filho. Eu só sei que salvo vai para o céu, perdido vai para o inferno. Só estou te ajudando. Usa a cabeça. Perdido vai para onde? Para baixo. Chega lá, quando apertar, desce, não sobe. Perdido vai para o inferno. Porque está condenado. Agora a palavra do Senhor deu para nós toda a direção de conhecermos Deus, de sermos exercitados. Gente que conhece Jesus no outro dia já quer dar 2 pulos fora as ameaças. Assim não, meu filho. Olha lá, vamos rever. Isso não vai fazer nenhum mal para nós. Para sermos participantes
co-participantes da natureza divina, e sentirmos no nosso corpo o livramento das corrupções, das paixões que há no mundo. Versículo 5 diz: por isso vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, conhecimento, com conhecimento, o domínio próprio. Mas eu não me domino. Pois é, meu filho, tu empacou aqui. Ah, pastor, eu já fiquei lá na fé. Pois é, meu filho, está no começo. Com o domínio próprio, o que mais? A perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. E aquele que crê no amor, conhece o Senhor. Porque, diz João, tem sido aperfeiçoado. Quem estabelece o padrão de amor e vive no amor, foi por Deus aperfeiçoado. Minha pergunta para você é uma só. Você conhece Deus? Não conhece. Mas eu pergunto para você, como diz a palavra do Senhor aqui. Você conhece Ele num íntimo relacionamento? Você conhece Deus realmente profundamente? Você conhece Deus mesmo? Ah, pastor, eu estava nesse negócio aqui, ó. Eu era diligente, eu associei minha fé à virtude, mas fiquei aqui. Meu filho, está na hora de você levantar a cabeça, bater a poeira, largar-se no chão, clamar ao Senhor, recuperar a diligência. Com ela, associando a fé, a virtude e o conhecimento, você vai conseguir ter domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, a comunhão dos irmãos, e o seu coração repousará a aprovação de Deus, o amor. Está caminhando? Está no lugar. Parou? Parou por quê? Por que parou? Toca a vida, meu filho. Não sei, pastor, onde eu estou. Eu estou te avisando, você está perdido. Só tem um jeito de ganhar salvação. É unindo-se à obra de Cristo e crendo que aquela obra de cruz foi a sua obra, que a ressurreição de Cristo te é suficiente para fazer de você co-participante da natureza divina. Você não é participante por se unir à cruz, você é participante por ser destruído na cruz e ser reconstruído na ressurreição. Você é participante pelo poder que revela glória sobre esse monte de carne enfraquecido, pecador, frágil, mas pode agir aqui a natureza divina, porque Cristo nos deu a coparticipação da eternidade. Oh, agora eu sou um cara bom. Não, senhor, é o Espírito Santo que está em nós que nos dá essa coparticipação. Você continua sendo ruim, pecador e frágil, mas o Espírito que há em você te faz selado, garantido e efeito de justiça para toda a eternidade. É obra de Cristo, revelação do Espírito que o Pai aceita. Você conhece mesmo o Senhor?